Opa, beleza? Todo mundo bem aí? Professor Douglas aí, Geografia. Trabalhei um pouquinho com vocês aí, um conteúdo que foi trabalhado aí no Centro de Mídias aí, né, de São Paulo. Voltado aí para vocês aí na semana passada. Conteúdo lá que foi trabalhado lá. O conteúdo que foi trabalhado foi a nova ordem mundial, né? E aí eu coloquei embaixo um subtítulo para vocês darem uma analisada, que seria o planeta Terra e suas desordens. Primeira coisa, a gente está falando, vai começar a falar aqui resumidamente, né, dessa questão da nova ordem mundial. A gente tem que estabelecer o que será, o que é essa ordem, né? A ordem é o ordenamento dos países de acordo com os seus interesses de poder, certo? Então, a gente tem que estabelecer que sempre quando há uma ordem mundial existente, tem alguns grupos de países distintos, como países mais desenvolvidos, países menos desenvolvidos, países mais influentes, países menos influentes, certo? Então, essa nova ordem mundial, basicamente, a gente vai analisar ela a partir de um contexto aí que vai ser o fim da Guerra Fria. Primeira coisa, o fim da Guerra Fria, a Guerra Fria, né, desculpa. A Guerra Fria, ela vai se iniciar com o fim da Segunda Guerra Mundial, onde os dois principais vencedores, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles passam a disputar no mundo aí os seus interesses ideológicos, seus interesses políticos, seus interesses econômicos, cada um tentando implantar principalmente a sua ideologia própria, né? Os Estados Unidos tentando implantar o capitalismo, já a União Soviética tentando colocar o socialismo no planeta. Isso faz com que os grupos de países eles comecem basicamente a se agrupar mesmo diante dessas ideologias. Alguns países têm a tendência de ir para o lado do socialismo, outros países a tendência de ir para o lado do capitalismo. Vai de acordo com a sua configuração naquele momento lá, certo? Então, dando a continuidade aí, a gente vai analisar que a partir da a Guerra Fria, ela vai até mais ou menos o ano de 1989, 1991, mais ou menos nesse período ali, a gente vai estabelecer o final da União Soviética. Então, a União Soviética, basicamente, ela não consegue mais colocar ali o seu sistema ideológico e o capitalismo ele vai basicamente configurar o planeta todo aí nessa tendência desse agrupamento. Aonde o planeta ele vai ser dividido entre norte e sul, ou seja, países do norte vão ser países aí que têm um maior desenvolvimento econômico e social, e países abaixo da linha do Equador, chamado países do sul, eles vão ter um menor desenvolvimento. Observe aqui, por exemplo, que a Austrália ela está abaixo da linha do Equador, porém ela é um país que ela vai ser considerado desenvolvido porque aí a gente parte de acordo com a sua colonização, foi feita pelos ingleses, o seu tipo de ocupação naquele local, certo? Então, dando a continuidade aí. A partir desse momento que a gente tem essa configuração, essa divisão desses países, a gente vai ter também uma divisão dos setores econômicos, onde a forma de produção ela vai se dividir em três principais setores aí, o primário, o secundário e o terciário. Essas atividades elas vão fazer com que o desenvolvimento do local basicamente vai se passar pelo tipo de atividade que é produzida dentro desse país. Aonde no setor primário vai se incluir aí as atividades da agricultura, as atividades da pecuária, né, a criação de animais, o extrativismo, a retirada então de minérios ali da natureza. Esse setor primário ele vai ser o fornecedor então da matéria-prima para que a gente tenha um meio de produção para os produtos, né, existente aí aonde esses produtos irão ser transformados no setor secundário. Isso vai incluir aí as atividades da indústria, tanto aquela indústria de transformação que vai fazer produtos de bens aí, como uma indústria da construção civil que vai fazer basicamente o alicerce de uma sociedade e também a indústria da mineração, ou seja, vai fazer a extração de uma grande quantidade de minérios. Basicamente, esse setor secundário, ele começa a dar característica de desenvolvimento do local, ou seja, aonde você tem indústrias, basicamente você começa a ter um desenvolvimento muito maior em relação a países que são altamente dependentes do setor primário. Esse setor secundário, a partir do momento que ele faz essa transformação, esses produtos eles começam a ser comercializados ao longo aí do planeta. E isso vai fazer com que determinados países tenham basicamente a maior parte da sua população trabalhando nesse setor terciário. Por que eles vão estar trabalhando ali? Porque você tem basicamente alguns países que vão ser setores, vão ser polos, né?
atrativos, principalmente do comércio, principalmente do turismo, principalmente ali de coisas no quais não estão ligados nem tanto à terra e nem à transformação no meio industrial. Então, países que têm o setor terciário, a maior parte de suas atividades ela vai estar incluída tanto no comércio quanto na prestação de serviço. A comercialização desses produtos aí vai se dar de uma forma gigantesca nesses locais e isso vai fazer com que se tenha um desenvolvimento maior, tecnologia, a questão da saúde e por aí vai, certo? Continuando então aqui. Na continuidade a gente tem aí no mapa aí, ó, para vocês observarem aonde estão localizados a maior parte dos países desenvolvidos. A gente consegue observar o mapa mundo aí, né, o mapa do planeta, o político, né? E a gente consegue observar através das cores azuis aonde que se encontram esses países. A gente vê América do Norte, Estados Unidos e Canadá ali, né? Boa parte da Europa, principalmente a Europa Ocidental, que é a parte da Europa que lá no período da Guerra Fria ela vai se aliar aos Estados Unidos, os Estados Unidos vai fazer a reconstrução desse local. Hoje em dia a gente pode ter inúmeros países aí gigantescos na questão econômica, como por exemplo a Alemanha, o Reino Unido, né, Inglaterra ali, a gente vai ter Espanha, Itália e mais outros países ali. Tem uma parte que fica ali na região do Oriente Médio, observem aí no meio do mapa, né, do hemisfério, a gente consegue observar por que são países desenvolvidos, porque são países altamente ricos em petróleo, onde alguns países ocidentais começaram a injetar uma grande quantidade de dinheiro nesse local. Então, você tem ali alguns locais como Dubai, você vai ter algumas cidades gigantescas ali que são voltadas para a questão do capital. Já lá no extremo oriente, a gente tem ali, por exemplo, o Japão e a Coreia do Sul, países desenvolvedores aí de tecnologia, que a partir da Segunda Guerra Mundial também se aliaram aos Estados Unidos por alguns interesses ali estratégicos dos norte-americanos naquela área. E a Austrália e a Nova Zelândia, aqui na região da Oceania. Então, esses são os países desenvolvidos, certo? As características desses países desenvolvidos aí. Países que possuem alto nível de desenvolvimento econômico e social, ou seja, as pessoas basicamente elas ganham bem nesse local, a quantidade da questão social, educação, saúde, são coisas que são realmente viáveis às pessoas nesses locais. São altamente industrializados e foram os primeiros, a industrial, Estados Unidos e a Alemanha na segunda revolução industrial, são desenvolvedores de alta tecnologia, aí, por exemplo, computador, geralmente são marcas que vêm desse tipo de país aí. A maior população desses países possui uma boa qualidade de vida e vivem bem nesses locais. O emprego de máquinas de mão de obras especializadas, ou seja, a maior parte da agropecuária existente nesse local, a mão de obra não será uma mão de obra de pessoas, e sim ela vai ter um emprego de máquinas fazendo serviço nesses locais. São países onde a renda ela é bem mais distribuída, ou seja, os salários são melhores, a riqueza do país ela é mais distribuída na população. Você tem uma menor quantidade, não que não há, tá? Mas você tem uma menor quantidade de pessoas que, por exemplo, em situação de rua, pessoas que não têm acesso à comida, pessoas que não têm acesso à saúde. A maior parte da população ela faz acesso a essas coisas pelo fato de elas terem um salário melhor, vamos dizer assim. Exemplos de países aí que a gente colocou, né? Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Portugal, Suíça, Noruega e Austrália são alguns exemplos aí, beleza? Dando continuidade, a gente consegue observar agora aqui no mapa os países subdesenvolvidos, ou seja, a palavra sub, ela vem abaixo, ou seja, ela está abaixo de países desenvolvidos. A maior parte dos países subdesenvolvidos vão se encontrar geralmente no continente africano. Por que no continente africano? Porque é um continente que ele foi historicamente apenas ocupado ali por relações de exploração, ou seja, retirada de recursos naturais ou retirada de mão de obra para serviços em outros locais, como por exemplo no período da escravidão aqui na América. Outros países aí, a gente vai ter no sudeste da Ásia ali, uma grande quantidade de países nesse sudeste da Ásia que vão ser países extremamente pobres, a exploração do trabalho principalmente vai acontecer nesse local, e o Afeganistão, que fica também ali no continente asiático, certo?
Característica desses países. São países que passaram por um grande processo de exploração durante o período colonial, retirada, como eu coloquei agora para vocês aí, retirada de matéria-prima, retirada de recursos naturais, a exploração das pessoas através de serviços escravos. Tem uma dependência econômica, política e cultural em relação às nações desenvolvidas. Você não tem desenvolvimento, você não tem a produção dentro desses locais. Basicamente, você vai ter a dependência muito grande. Esses países eles dependem que países mais desenvolvidos forneçam, por exemplo, a coisa pronta, vamos dizer assim, para eles. Uma rede de transporte e meio de comunicação altamente deficiente, você não vai ter uma internet muito boa, você não vai ter um serviço de telefonia, você não vai ter uma rede de transportes, questões de estradas, ferrovias, interligando esses locais aí. Cidades com crescimento muito rápido e cercadas por bairros pobres e miseráveis, uma grande concentração de pessoas basicamente vivendo em favelas, cortiços, condições muito baixas aí, sem acesso, por exemplo, a saneamento básico e por aí vai. E isso vai fazer com que o baixo nível de vida da maioria da população, a expectatividade de vida das pessoas nesse local, ela vai ser muito baixa. Países africanos, aí alguns exemplos, vão ter pessoas vivendo mais ou menos aí tendo sua expectativa de vida, mais ou menos ali entre os 45 e 47 anos de idade, certo? Baixo nível de industrialização, são altamente dependentes, então, de qual setor? Daquele setor primário. Pessoas ganham pouco, baixo salário, né? A concentração de renda, você vai ter basicamente uma elite nesse local que vai fazer uma exploração. Muitos locais você tem uma ditadura muito forte, a questão religiosa ela também vai ser uma questão muito importante nesse tipo de países aí, certo? Países emergentes, caso Brasil aqui, a gente tem um outro grupo de países aí, que não são países desenvolvidos, mas também não são países subdesenvolvidos, são países que estão emergindo, sua economia ela vem crescendo ao longo dos últimos anos, a desigualdade ela vem diminuindo, ou vinha diminuindo, né, até esse período aqui, um pouco antes do que a gente está vivendo, nessa pandemia, crise global que a gente já estava vivendo já. Países emergentes, então. No caso aí, por exemplo, o Brasil. Observe que a China também vai estar entrando nesses países emergentes. A China, hoje em dia, a gente pode colocar que é um dos países mais desenvolvidos do planeta, mas ela vai estar caracterizada também nesse país emergente. Por quê? Porque a gente tem ali uma qualidade de vida ainda, uma desigualdade de vida gigantesca dentro daquele país, como, por exemplo, a Rússia também. Então, em vermelho aí, vocês observem aí, os países, a maior parte dos países, é até bem distribuído, vamos dizer assim, né? Mas a maior parte ela vai estar localizada ou na Ásia ou na América do Sul, América Latina, que a gente pode dizer o México também ali, com uma boa quantidade dos países africanos também, são países que vêm emergindo ultimamente, principalmente por conta da exploração ali no continente africano, desenvolvimento em relação à China. A China vem fazendo um desenvolvimento muito grande nessa região, certo? Então, as características desses países emergentes aí são países em desenvolvimento, ou seja, que atingiram um alto índice de industrialização, como, por exemplo, no Brasil, e o desenvolvimento econômico. Porém, ainda tem algumas questões aí sociais na saúde. A gente observa, por exemplo, que a educação no Brasil é uma educação baixíssima, de baixa qualidade. O acesso à saúde é um acesso precário. Muitas moradias ainda sem uma adequação da qualidade de vida das pessoas. Você tem uma desigualdade social gigantesca, uma grande concentração de riqueza na mão de poucos e uma grande quantidade da parcela de população basicamente não tendo acesso ao dinheiro, ou quando tem acesso ao dinheiro, é um dinheiro que não dá nem até o final do mês, vamos dizer assim. E isso vem aumentando cada vez mais a pobreza também dessas regiões aí. Eles apresentam ainda algumas questões relacionadas à qualidade de vida da população, certo? Mas isso vem diminuindo, as pessoas começam a ter mais acesso à alimentação, por exemplo, a remédios, como, por exemplo, a sistemas de saúde, e isso vem diminuindo um pouco aí, a expectativa de vida das pessoas, ela vem aumentando nesses locais, certo? Então, aqui um mapa aí para vocês conseguirem observar de uma forma geral, para tanto países desenvolvidos como subdesenvolvidos, e os países emergentes. Observe que a maior parte do planeta ela vai ser composta por países emergentes aí, porém a concentração vai se dar principalmente a questão do desenvolvimento nos países desenvolvidos mesmo aí, América do Norte, Europa, o Oriente ali da Ásia, né? Japão e Coreia do Sul e a Austrália, certo? Então um breve resumo mesmo aí, espero tentar solucionar algumas coisas com vocês aí. Até mais aí, fiquem bem, um abraço a todos, valeu!